Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma grande videoaula, uma aula bem específica. Hoje nós vamos falar da resolução do CONTRAN 277 de 2008, resolução essa que trata sobre cinto de segurança, em especial cinto de segurança para as nossas crianças até 10 anos de idade, ok? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos para aí a ementa da nossa resolução, uma aula bem interessante, né? Resolução 277 de 28 de maio de 2008, né? Dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos, né? Ou seja, o trabalho dessa resolução são duas coisas, né? Vai dispor, né, sobre o transporte de crianças de 10 anos. Quando a gente fala dispor sobre o transporte de menores de 10 anos, você vai, tipo assim, você vai, crianças até 10 anos, eles serão transportados, poderão ser transportados no banco dianteiro, é uma disposição. Regra geral, nós veremos aqui no artigo 1º da resolução o seguinte: regra geral é no banco traseiro, mas existem algumas exceções do artigo 2º da própria resolução, e essas exceções que normalmente são cobradas em prova de concurso. Bacana, né? E outra coisa é a utilização do dispositivo de retenção. Olha aqui, é a utilização do dispositivo de retenção. Nós temos hoje, né, para crianças até 10 anos de idade, 4 tipos de mecanismo de sistema de retenção. 4 tipos, né? E claro, você aluno concurseiro, você tem que saber. Você tem que saber quais são esses 4 tipos, a gente vai explicar para vocês aqui. Bacana? Então vem comigo. Considerando a necessidade de aperfeiçoar a regulamentação dos artigos 64, professor, o que diz o artigo 64? O artigo 64 vai regulamentar o transporte de crianças menor de 10 anos de idade. Professor, o artigo 65. O artigo 65, ele traz as regras da obrigatoriedade do cinto de segurança. Olha aí, né? Cinto de segurança. Pronto, né? Do Código de Trânsito Brasileiro. Considerando ser necessário estabelecer as condições mínimas de segurança para o transporte de passageiros com idade inferior a 10 anos de idade em veículos resolve, né? Então, isso aqui é o trabalho do que vem a lei, né? A resolução. E aí, professor, aí, quero falar para vocês o seguinte: esta aula, claro que eu já estudei a resolução 277, eu decidi a gente inverter, tá, a sequência dos artigos. Normalmente, o professor bate artigo por artigo da resolução e depois a gente vai lá para o anexo único, não é isso? Agora a gente vai inverter. Por quê? Porque nós vamos utilizar muitos conceitos de retenção lá do anexo único da resolução. Então, o professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter, tá? Nós iremos estudar agora, nesse momento, o anexo único e depois a gente vai bater nos artigos, de artigo por artigo dessa resolução. Bacana? Vem comigo, quero explicar para vocês. Professor, este anexo único, qual que é o trabalho dele? O trabalho do anexo único é informar quais são os 4 tipos que nós temos do sistema de retenção. É claro, cada tipo do sistema de retenção está vinculado a uma idade da criança. Nós sabemos que nós estamos regulando aqui situações de idade de crianças até 10 anos de idade. Então vem comigo, anexo, né? Anexo único da resolução. Dispositivo de retenção para transporte de criança em veículos automotores particulares. Então isso aqui é para automotores particulares, né? Para o transporte coletivo, a gente vai falar para vocês um pouquinho mais para frente, quando a gente bater artigo por artigo, porque tem uma exceção lá. Objetivo: estabelecer condições mínimas de segurança de forma a reduzir o risco ao usuário em caso de colisão ou desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança. Então, esse é o objetivo desse mecanismo de retenção: reduzir o risco do usuário, proteger as nossas crianças. Professor, nós temos quantos tipos do sistema de retenção? 4 tipos. Primeiro, né? Vou anotando aqui para vocês, ó. Vamos lá, esse cara aqui, né? Então, esse aqui, né? Esse aqui que é um chamado de bebê conforto, né? Vou anotar aqui para vocês, ó. Primeiro tipo é o chamado, ó, bebê conforto, né?
Ah, bebê conforto, né? Ou conversível, né? Aqui conforme a figura 1. Vamos ler para que serve o bebê conforto. As crianças com até 1 ano de idade. Então aqui o bebê conforto é para as crianças até 1 ano de idade, né? Isso cai em prova de concurso com certeza, né? Deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto ou conversível, figura 1, é exatamente esse aqui. Detalhe, preste atenção, então, o bebê conforto ou conversível, ele tem uma característica diferente, tá? A criança fica no sentido contrário do fluxo, tá? Inclusive, esse foi um dos motivos, né, que eu inverti a nossa explicação. Por quê? Porque lá no artigo ele vai falar exatamente isso. Há alguns casos de regulamentação que proíbe, tá, a colocação desse sistema de retenção de sentido contrário, principalmente lá no banco dianteiro. Então, olha só, então apenas para o bebê conforto ele fica o que? Ele fica ao contrário, né? Olha o dispositivo de segurança aqui. Eu falo isso aqui com bastante tranquilidade, aí, porque eu tive 2 crianças e eu passei por todas essas etapas, né? Então, esse aqui é o famoso bebê conforto, né? O bebê conforto, vamos lá, para fixar o conteúdo, é até crianças até 1 ano de idade, né? Segundo caso, né? O segundo caso é o caso da cadeirinha. Olha aí. Cadeirinha, né? Caso da cadeirinha. Nós já sabemos, né, que a cadeirinha vai ser crianças até 1 ano de idade, né, vamos colocar aqui, 4 anos de idade. Aí, até 4 anos. Aí a cadeirinha é essa aqui, né, devidamente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ficcionada aqui no cinto de segurança, né, assim, ó, na posição do meio, de acordo com o manual do veículo, né, a criança também tem um cinto de segurança, ó, tá, bem estipulado aqui por parte para a segurança do nosso bebê. Então, esse aqui é o segundo tipo, que é o tipo cadeirinha, né? As crianças com idade superior a 1 ano e inferior a 4 anos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. Lembra, o bebê conforto é sentido contrário, tá? A cadeirinha não, já segue o fluxo do veículo. Então, esse aqui é o segundo, né? Professor, e o terceiro? O terceiro é aquele assento, né, assento de elevação, tá? Assento de elevação. Anotem, faz essa anotação. Vamos apagar aqui, ó, o assento de elevação. Observem aqui, ó, que ele utiliza, ó, o próprio cinto do veículo, né? Do veículo. Só tem aqui, ó, uma cadeirinha elevando a criança. Professor, esse assento de elevação aqui, né? Vocês já sabem que vai ser o quê, ó? Para crianças mais de 4 anos a 7 anos e meio, né? Aí, 7 anos e meio de idade, né? Então vai usar esse assento de elevação. Todos são equipamentos obrigatórios, ó. As crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação. Então, eu já passei por todas essas situações, né? Professor, é a quarta e última situação aqui do anexo? A quarta e última situação, a gente já sabe que é para as crianças acima de 7 anos e meio de idade. Ele vai usar o quê? Vai usar o cinto de segurança do próprio veículo. Aí. Para crianças a mais de 7 anos e meio de idade. Tá aí. Vamos colocar até 10 aqui, porque nós estamos falando de criança, até 10 anos de idade aqui. As crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto do veículo, o cinto de segurança do veículo. Então, esses aqui são os 4 dispositivos de segurança para as crianças. Professor, cai em concurso? É importante? Com certeza, né? Daqui o examinador pode elaborar um comando de uma questão com bastante riqueza de detalhes, e cada detalhe vai dar uma resposta. Vem comigo, fixando o conteúdo, bebê conforto para crianças, para bebês até 1 ano de idade. Qual que é a diferença do bebê conforto? Que ele é no sentido contrário do veículo, né? Cadeirinha, de 1 ano até 4 anos, né, tranquilo. Cinto de elevação de 4 anos a 7 anos e meio.
e acima de 7 anos e meio deverá utilizar o cinto de segurança do próprio veículo, né? Pronto, né? Invertemos aí um pouquinho aí a resolução, né? Então, esse aqui é o anexo único aí da resolução 277 de 2008, né? Vem comigo. E agora, pessoal? Agora, tendo essa noção, né, eu inverti um pouco aí para melhorar a nossa didática e também para reter a atenção, como que nós iremos utilizar esses dispositivos? São 4 dispositivos. Quem está obrigado, né? Professor, é no banco dianteiro ou banco traseiro? Vem comigo, essas respostas a gente vai bater uma a uma nos artigos, né? A última pergunta, a resposta eu já digo para vocês, né? As crianças deverão ser transportadas aonde? Bancos traseiros. Inclusive, né, bancos traseiros, por favor, dá uma paradinha e leia lá o nosso artigo 64 aqui, lá do Código de Trânsito Brasileiro, diz isso. Para transitar em veículos automotores, os menores de 10 anos deverão ser transportados nos bancos traseiros, quando individualmente, usando individualmente cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente na forma prevista nesta resolução. Olha que coisa interessante, né? Bancos traseiros, ok, usando individualmente cinto de segurança. Ah, professor, cinto de segurança vai ser utilizado para as crianças de 7 anos e meio a 10 anos. Esse cinto de segurança do próprio veículo, né? Sistema de retenção. Agora vem 3 casos. Bebê conforto, até 1 ano, né? Cadeirinha, mais de 1 ano, menos de 4. E o assento de elevação. Assento de elevação, acima de 4 anos e menor de 7 anos e meio. Olha aí, equivalente na forma prevista no anexo dessa resolução. Viu como ficou fácil agora o entendimento? Vamos fazer uma leitura de novo, ó. Para transitar em veículos automotores, os menores de 10 anos deverão ser transportados nos bancos traseiros, quando individualmente, usando individualmente cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente na forma prevista do anexo dessa resolução, né? Bacana, fechou, né? Olha como é que ficou fácil a nossa explicação, né? Porque, então, o cinto de segurança, teremos casos que serão utilizados e, claro, os mecanismos do sistema de retenção, que são 3 mecanismos de retenção. Parágrafo 1º, vem comigo. O parágrafo 1º, ele vem especificar, vai dar alguma orientação, diretrizes sobre os dispositivos de retenção. Ó, dispositivo de retenção para crianças é o conjunto de elementos que contém uma combinação de tiras com fechos de travamento, dispositivo, ajustes, partes de fixação e, em certos casos, dispositivos como um berço portátil para bebê conforto, uma cadeirinha auxiliar ou uma proteção anti-choque que devem ser fixados ao veículo, mediante a utilização dos cintos de segurança ou outro equipamento apropriado instalado pelo fabricante do veículo com tal finalidade, né? Uma coisa importante do parágrafo 1º que diz o seguinte, né? Diz que esses equipamentos de retenção serão fixados no próprio cinto de segurança do veículo, né? Aí eu falo com bastante tranquilidade que a primeira vez que eu fui instalar um equipamento desse, eu dei uma suadinha, né? Tem um lugar certinho para passar lá, bem engenhoso, e eu digo para vocês que a criança fica bem presa, fica bem segura, né? O difícil é manter a criança na cadeirinha, porque ela quer ficar se movimentando, mas se no começo, se você já a primeira vez que entrou no carro, já colocou na cadeirinha, ela já vai acostumar nesse padrão. Então, é um conselho de pai que eu passo para vocês. Parágrafo 2º do artigo 1º. Olha o que diz aqui. Nós vimos no anexo, né, que é para veículos particulares. Né? Vem comigo aqui. É particular. Parágrafo 2º. Os dispositivos mencionados no parágrafo anterior, tá? São projetados para reduzir o risco ao usuário em caso de colisão ou desaceleração repentina do veículo, né? Limitando o deslocamento do corpo da criança com idade de até 7 anos e meio. Ou seja, os mecanismos de retenção
são até crianças de 7 anos e meio. Nós temos 3, bebê conforto, cadeirinha e o assento de elevação. Bacana, tranquilo, né? Vem comigo aqui. As exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos veículos de transporte coletivo. Olha aí, professor, não se aplicam, isso aqui tinha que estar em vermelhinho, cara, destacado, ó. Não se aplicam nos veículos de transporte coletivo, né? Olha que coisa interessante, né? Só nos particulares até o presente momento. Aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiros, táxi, por exemplo, né? E aos demais veículos com peso bruto superior a 3,5 toneladas. Resolução 533, 17 de junho de 2015. Né? Então está aí para vocês, não se aplicam a esses casos aqui a resolução. Prestem muita atenção aqui, né? Então isso aqui está se aplicando apenas nos carros particulares, ok? Bacana, vamos lá. Parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º aqui? Ó? Todo veículo utilizado no transporte escolar, então vem comigo aqui, parou. Então, o parágrafo 4º, vem comigo, ó, voltando aqui. O parágrafo 3º, ele está excluindo da responsabilidade do sistema de retenção para qual público? Primeiro público, transporte coletivo. Segundo público, os carros de aluguel. Terceiro, os transportes autônomos de passageiro, táxi, Uber, etc., né? E aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas. Então está aqui para vocês, tirou essa obrigatoriedade. O parágrafo 4º é um parágrafo destinado exclusivamente para o transporte escolar. Aí, transporte escolar. Vamos ver o que ele trata do transporte escolar. Todo veículo utilizado no transporte escolar, independentemente de sua classificação, categoria e do peso bruto total do veículo, deverá utilizar o dispositivo de retenção adequado para o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade. Professor, por que até 7 anos e meio de idade? É muito simples, né? Porque acima disso ele vai usar o próprio cinto de segurança do veículo, né? E aí, professor, esse parágrafo 3º, ele foi acrescentado à resolução 277 em 2015, olha aí, pela resolução 541, né? E aí? Cara, a gente tem que analisar um pouco da política, né? Gente, transporte escolar no Brasil é monstruoso, é gigantesco, né? São milhares e milhares de veículos aí. Imagina a dificuldade do cara que vai transportar, né? Independentemente da classificação, aquelas vans que levam seus filhos. E aí, gente, o que vai acontecer aqui, né? Acontece o seguinte, que o povo gritou, né? É praticamente muito difícil fazer isso. E claro, na resolução 369, aqui de 2016, tá? O CONTRAN decidiu o quê? Suspender a exigência prevista. Olha aí, suspender a exigência prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da resolução CONTRAN 277, né? Com redação dada da resolução CONTRAN 541 de 2015, de utilização de dispositivo de retenção para o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em veículos utilizados como transporte escolar. Olha aí. Suspendeu até quando? Até que os referidos veículos sejam fabricados com cintos de 3 pontos e sistemas de ancoragem tipos Isofix. Então aí para vocês aí, houve uma suspensão da exigência até a fabricação desses veículos com essa situação aí, né? E aí, professor? Cara, estudar trânsito é isso, né? Eu acho que, por exemplo, quando estudar legislação de trânsito é muito difícil, cara. Não é difícil o conteúdo, é difícil o entendimento, você encontrar o entendimento correto, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje, né, as resoluções do CONTRAN não são consolidadas, né?
não tem um site como lá o Planalto, né? planalto.gov.br, das legislações federais, é fabuloso, né? Toda e qualquer alteração ele já faz o quê? Faz a atualização e a consolidação, já tem um texto compilado para vocês. Aqui não, você vai ter que compilar esse texto, né? Então é muito difícil aí essa situação aqui, ó. Então, o parágrafo 4º ele está suspensa a exigência até que os referidos veículos sejam fabricados com cinto de 3 pontos, né? E o sistema de ancoragem do tipo ISOFIX, né? Para que isso? Porque os mecanismos de retenção, os 3 tipos de mecanismo de retenção que nós já estudamos, que é o bebê conforto, que é a cadeirinha e o assento de elevação, eles necessitam do quê? Dos pontos aí, principalmente o bebê conforto. Os três precisam de quê? Dos 3 pontos de cinto de segurança, né? Tá aí para a galera, parágrafo 4º pago para vocês, né? E agora, na minha opinião, um dos pontos aqui mais importante para o concurseiro, né? Por quê? Porque a banca examinadora, ela gosta de cobrar exceção e ela quer que você saiba das exceções. Qual que é o objeto dessa resolução? Gente, crianças até 10 anos de idade. Tá? Sistema de segurança, de proteção. O que diz o artigo 1º? O que diz o artigo 65 do CTB? Diz o seguinte: crianças até 10 anos de idade, obrigatoriamente transportados no banco traseiro. Ok. E aí, professor? E aí eu digo para você que nós temos situações nas quais é permitido o transporte de crianças com menos de 10 anos de idade no banco dianteiro. E essas situações, todas elas estão consagradas aqui no artigo 2º. Potencial questão de prova, né? O transporte de crianças com idade inferior a 10 anos poderá... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique like.